Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você, nesse horário, diante do televisor, sintonizado na Século XXI, é para nós causa de imensa felicidade. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a autoridade, elemento intrínseco, imprescindível na vida social. Continuamos o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje nós vamos pegar a primeira frase da Constituição da República Federativa do Brasil para fazer uma pergunta relacionada à autoridade. Assim começa a Constituição: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Isso no regime democrático. Mas a autoridade enquanto tal, que deve existir onde houver a convivência humana, ela emana de onde? Se na democracia todo o poder emana do povo, a autoridade emana de quem? Responde o Catecismo da Igreja Católica, número 1899. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. E aqui cita a Igreja o texto de São Paulo: submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem sobre si a condenação. Trataremos em outros programas da questão do abuso da autoridade, da falta de caráter de certas autoridades. Sim, esse assunto vamos tratar depois. Do exercício ilegítimo da autoridade, também trataremos disso depois. Mas a autoridade, enquanto tal, ela procede de Deus. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. E adverte São Paulo que os que resistem à autoridade atraem sobre si a condenação. Sim, porque em termos ideais, qual é a finalidade da autoridade na convivência humana? Garantir, quanto possível, o bem comum. Ora, se eu me insurjo contra a autoridade, eu estou pondo em risco o bem comum. Se eu me rebelo contra a autoridade, eu estou pondo em risco a própria razão de ser da convivência pacífica entre as pessoas. Repito, não estamos tratando ainda dos abusos, dos desmandos, da ilegalidade de certas autoridades quando legislam, quando agem, quando se omitem. Tratemos disto em outra situação. Até porque não é por causa dos desmandos de alguns ou por causa do sistema viciado, do regime decrépito, aqui, ali e acolá, que a autoridade enquanto tal fica comprometida e eu devo me rebelar contra tudo e contra todos, postulando assim uma anarquia onde cada um é autoridade de si e ninguém se submete a nenhuma norma, a nenhuma lei, porque isso não é correto, isso não se adequa à doutrina cristã. Toda autoridade promana de Deus, não os erros da autoridade, as contradições da autoridade, mas a autoridade enquanto tal é querida por Deus. Rebelar-se contra ela é rebelar-se contra aquilo para o qual ela foi constituída, é pôr em risco a própria convivência humana, é instituir a baderna, a anarquia, e isso é absolutamente deletério, é mortal, é funesto para toda a convivência humana.